Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Nós estamos comentando as lições bíblicas EBD do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas. Já quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo, um conteúdo exclusivo, para que você, meu irmão e minha irmã, vocês possam preparar a aula, a sua classe e receber, as verdades do Evangelho. Nós estamos na lição de número 12. Hoje o tema é o Filho e o Espírito. O texto áureo se encontra em Lucas 1:35, que diz o seguinte: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verdade prática: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Leitura bíblica em classe, nós temos aí Lucas capítulo 1, versos 26 a 38, que diz o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade na Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Observe que aqui nesse verso temos 2 afirmações de que Maria era virgem. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em seu ventre, em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui já de início, irmãos, algumas observações. Primeiro, nós vemos que o texto ele enfatiza a virgindade de Maria. Maria, ela era prometida ou desposada, o termo utilizado na tradução para prometida ou comprometida é desposada de José, mas declara que ela era virgem, ou seja, ela só era uma prometida, tinha um compromisso de que eles iriam se casar, se ter aquele relacionamento, mas até aquele dia, até aquela ocasião, Maria nunca tinha coabitado com José. Outro ponto, Maria, o anjo diz o seguinte: achou graça diante de Deus. Essa palavra, achou graça diante de Deus, é alcançar a benevolência de Deus, A graça de Deus foi, o favor imerecido de Deus alcançou aquela pessoa. E nós temos, no decorrer dos textos bíblicos, várias outras personagens, pessoas bíblicas reais que também alcançaram a graça do Senhor. Nós temos aqui, lembrando de cabeça, nós temos Noé, lá em Gênesis, se não me engano, Gênesis 5 ou 6. Nós temos ali Noé, A Bíblia descreve que em meio a uma sociedade corrompida, ao mundo caído, Noé achou graça diante do Senhor. Nós temos também Moisés achando graça diante do Senhor. Nós temos Esther achando graça diante de Deus para libertar o seu povo. E aqui nós vemos a Virgem Maria, ela achando graça diante de Deus. Obviamente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, talvez pela sua forma de adorar a Deus, talvez pela sua conduta, talvez pela sua vida prática diária de glorificar o nome do Senhor no dia a dia. Obviamente, Deus encontrou em Maria aquela que seria a mãe do seu filho, a mãe do primogênito de Deus, ou seja, a mãe do Salvador do mundo. Mas isso não tira o fato de que Maria também estava, digamos assim, usando o termo cristão, o termo evangélico para isso, ela estava na brecha. A oportunidade bateu em sua porta, ela foi a escolhida e também já estava na brecha para ser usada como um instrumento de Deus. Assim como Noé, assim como Moisés, assim como Esther, assim como tantos outros que se colocaram em servir a Deus e no momento oportuno, Deus foi o capacitador para que aquela pessoa pudesse cumprir um propósito. Nós vemos aqui também, porque para Deus nada é impossível, Infelizmente a gente vê esses versículos sendo ministrados de forma aleatória, soltas, jogadas ao vento, e a interpretação fica muito vaga, muito pequena ou muito fora do que o texto está querendo dizer. Lembre-se, irmãos e irmãs, nós nunca podemos ignorar o contexto imediato. Essa palavra, esse texto, essas frases, elas foram ditas para uma pessoa humana, verdadeiramente vivendo no mesmo planeta que nós. Então, em um determinado momento, há 2000 anos atrás, uma pessoa ouviu essas palavras. Essas palavras não foram para mim ou para você, foram para Maria. Foi um evento canônico que registrou-se na história, algo verídico. Porém, muitas das palavras bíblicas, muito do contexto bíblico, ele é
não pode ser ignorado o contexto imediato, o contexto vivido naquele período para aquele profeta, para aquele rei, para aquele sacerdote, para aquela pessoa, mas muitas dessas palavras, elas perpassam séculos e muitas das vezes elas também se aplicam às demais gerações, à igreja, ao povo de Israel, por exemplo. Então o que eu quero dizer aqui? Quando muitas das vezes nós ouvimos esse texto, porque para Deus nada é impossível, é uma forma de dizer assim, não, irmão, fica tranquilo, para Deus nada é impossível, tudo vai acontecer. Claro, nós sabemos que Deus, ele é Deus. Nada é impossível para ele. Mas usar essa frase como uma falácia positiva para instigar em alguém uma boa intenção, uma boa atitude, não, continue, que para Deus nada é impossível, vai acontecer, é uma forma de, muitas das vezes, enganar aquela pessoa, porque ela vai acreditar que, não, eu vou receber porque para Deus nada é impossível, mas ele não recebe, e aí ele fica chateado, ele se decepciona com a palavra que lhe foi dita, e muitas das vezes, né, o homem, ele se entristece, ele se decepciona, e muitas das vezes não com o próprio homem que lançou, mas com Deus, que não foi da ordem de Deus, de dizer isso, não foi uma palavra dada por Deus. Aqui, pelo contrário, nós vemos que o que para Deus nada é impossível, no contexto, a virgindade, uma mulher virgem conceber do Espírito Santo. Isso é para Deus nada é impossível, nesse contexto. Tá? Não é coisas miraculosas, não, que para Deus nada é impossível, não tem dinheiro na conta, vai cair na minha conta aqui R$1 milhão. Para Deus nada é impossível. Então, no contexto imediato, era uma palavra que foi dita pelo anjo, dizendo o seguinte: olha, Maria, eu sei que você nunca coabitou com nenhum varão, mas o santo que sairá de ti, ele será chamado Filho de Deus. O Espírito do Senhor descerá sobre ti e a sombra dele vai fazer com que o movimento aí do seu ventre, né, dentro do seu útero, seja concebido aquele que será chamado Santo Filho de Deus. Isso é obra de Deus, porque para Deus nada é impossível. Uma outra coisa é o versículo de número 38, ainda nessas observações, quando Maria ouve tudo atentamente ao anjo, nós vemos que ela simplesmente faz o que todo cristão deveria fazer. Todo aquele que ama a Deus, procura agradar-se diante de Deus, ele deveria fazer, se colocar à disposição. Vou dar um exemplo. É muito comum, não é muito incomum, na verdade, nós em ambientes pentecostais, ambientes evangélicos, recebermos o que é chamado de profecias, ou, em um jargão mais pejorativo, as famosas profetadas. É muito comum, né? Algumas igrejas você tem ali o período de profecia. Você acabou a profecia, que é a exposição da palavra, agora tem a profecia ainda, tem o ministério profético. Aí você fica ali, acaba 9 horas, você fica até meia-noite esperando alguém trazer uma profecia para você. Já presenciei muito isso, já vivi muito isso, já tive ocasiões em que pessoas me procuraram para isso. Mas o que eu quero dizer aqui é, quando, meu irmão e minha irmã, você receber uma profecia, coloque-se à disposição. E aí, quando eu digo aqui receber a profecia, é quando alguém direciona-se até você e lança uma palavra, lança uma profecia. A Bíblia diz para não julgarmos o profeta, né, mas a profecia. Porque se ela se cumprir, de fato, é de Deus. Agora, se ela não se cumprir, não foi de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Assim como Maria, um exemplo claro. Eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade. Senhor, recebi uma profecia. Se for da tua vontade, eis-me aqui. O teu servo, a tua serva está pronta para receber ou está pronta para cumprir. E Maria fez isso. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós agimos e vivemos dessa forma, nós vamos receber, né, profecias no decorrer da nossa caminhada cristã e nós não nos decepcionaremos se aquela profecia em algum momento não se cumprir. Pelo contrário, nós nos colocamos à disposição de Deus e se de fato foi da parte dele aquela profecia, ela se cumprindo, nós ficaremos disponíveis para sermos uma ferramenta diante do Senhor. Sem mais delongas, então vamos lá na introdução, né, que acabei de fazer aqui uma observação já na introdução, mas o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. O Espírito Santo, ele participa ativamente da encarnação do Filho, da capacitação e também da exaltação. Nós já falamos, né, muito sobre essa questão da Trindade, a Santíssima Trindade, principalmente falando ali separadamente, pessoa a pessoa, né, as três pessoas distintas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Falamos também sobre o Espírito, o Pai e o Espírito, que o Pai ele planejou toda a obra da redenção e o Espírito foi aquele agente que fez com que essa obra da redenção fosse aplicada. Agora nós temos o Filho, e o Filho e o Espírito, eles vivem harmoniosamente, um contribuindo para que o ministério do outro seja efetivo e aí o plano salvífico seja efetuado, conforme o plano de redenção feito lá antes da fundação do mundo, na eternidade. Então nós vamos ver hoje sobre isso, que o Espírito ele participa de forma ativa na encarnação, na capacitação e também na exaltação do Filho. O Espírito e a concepção do Filho. Aqui nós vamos falar sobre a encarnação. É algo que a gente já deu muita ênfase nas lições anteriores. Recomendo, meu caro irmão, irmã, que não participou, né, de toda essa playlist, todas essas aulas, você tem a oportunidade de clicar aí na playlist e voltar às aulas. Nós temos muita informação, falamos muito sobre essa parte, principalmente ali na segunda pessoa da Trindade, sobre o Filho, a encarnação. E aqui nós vemos que no anúncio de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Em todo momento o anjo deixou claro que descerá sobre ti o Espírito de Deus.
falando diretamente a Maria. Ele fala assim, ó, no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós vamos falar sobre isso aqui, porque Maria, ela simplesmente descansou na promessa de Deus, e por causa disso, teve a sua vida, por achar graça, ela teve a sua vida revestida pelo Espírito Santo, e ocasionalmente ocorreu ali o milagre do nascimento, da encarnação de Jesus. Isso por conta dessas oportunidades, né, desse evento que o próprio Deus disponibilizou a Maria, escolhendo ela como aquela que seria eventualmente a mãe do Santo, o Filho de Deus. Então, ó, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo. Tudo isso são frases que o anjo disse, né, soltou ali para Maria, dando a ela o anúncio do nascimento de Jesus, do nascimento do Filho de Deus, do Rei da Glória, daquele que governa e daquele que criou todas as coisas. O anjo, ele pré-anunciou o nascimento do Filho de Deus. E ela se disponibilizando mais uma vez, né? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Aí, no ponto de número 2, o Espírito Santo como agente da salvação. O Espírito Santo como o agente da salvação, não, concepção. Quando nós falamos sobre a sombra, e aí voltando aqui, né, que ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. A sombra, nesse contexto, e também no contexto de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra aqui significa, é uma metáfora, significa a presença de Deus. Imagina, meus irmãos, nós descansando na presença de Deus. Imagina Maria sendo preenchida com a presença de Deus. E aí, qual presença, qual Deus é esse? Né? É até estranho nós falarmos qual Deus é esse, sendo que nós temos um só Deus, nós somos a religião monoteísta. Mas o que eu quero dizer é, qual das pessoas da Trindade se refere esse texto de que, do versículo 35, né, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É o próprio Espírito Santo de Deus, é o que o texto já está dizendo. Por quê? Desceria sobre ela, e aí essa imagem ou essa figura de linguagem que o texto bíblico utiliza como sombra, tem as referências lá no Antigo Testamento, né, a nuvem que cobria o povo durante o dia, fornecendo sombra. Então o povo era guiado pela coluna de fogo à noite e também pela sombra, protegendo do sol escaldante, né, das coisas climáticas ali durante a peregrinação no deserto. E também lá em Mateus 17, no momento da transfiguração, a Bíblia vai descrever que eles adentraram em uma sombra, entraram na presença de Deus, e ali Jesus, ele se transfigura, ele se manifesta de forma gloriosa de como de fato ele é. Ele se manifesta ali a Pedro, Tiago e João. Ponto de número 3, a pureza e a santidade do filho. Uma outra coisa que o anjo afirma é que o filho que nasceria de Maria seria santo, seria chamado filho de Deus, e por isso o santo que nascerá de ti. E a palavra santo no hebraico é kadosh, e no grego é hagios. Essa palavra santo, ela indica o quê? Separação do pecado e consagração a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, quando Paulo, né, em sua teologia e nas suas cartas, ele chama a igreja de Cristo de santos, aos santos em Éfeso, aos santos em Corinto, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não é que nós somos impecáveis, nós já batemos nessa tecla aqui várias vezes, em várias das aulas que nós já temos, mas recapitulando isso, a santidade aqui daquele que confia em Cristo, que confessa o Senhor como seu único suficiente Salvador, que anda na presença de Deus, a santidade aqui é afastamento do pecado e também consagração ao serviço de Deus, à obra de Deus. O que isso quer dizer? A pessoa que é considerada, que é chamada de santa na Bíblia, é aquela pessoa que voluntariamente ela foge do pecado. Lembra de Jó? Homem reto, íntegro e que se desvia do mal? É exatamente isso. Um santo, biblicamente falando, é aquele que não anda pelos caminhos do pecado. Irmão Rafael, eu tropecei, eu caí, dei um passo atrás, eu cometi um pecado. Se você não procurou, não foi algo voluntário, não, eu vou lá conscientemente, eu vou ferir a santidade de Deus, eu vou cometer esse pecado conscientemente, eu estou querendo, eu estou dando lugar, é diferente. Então, muitas das vezes na nossa caminhada, nós falamos o que nós não gostaríamos de falar, foi algo involuntário. Falamos aquilo que no calor da emoção saiu, né? Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, ela está dentro de nós, é a guerra entre a carne e o espírito. Então, um exemplo eu não falei com a intenção a qual saiu. Então, nós cometemos ali um pecado naquele momento. Nós nos arrependemos, como diz João, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado. Então, o cristão, enquanto ele vive nessa terra, ele não está livre do pecado. Pelo contrário, nós somos suscetíveis ao pecado, mas não o buscamos de forma consciente, desejável e afrontosa a Deus. Isso é um dos significados, ou o que a palavra santo indica, principalmente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E outro
indício dessa palavra santo é a consagração para o serviço divino, para o ministério, a obra de Deus, no reino de Deus. Por exemplo, Jesus, em todo o tempo, ele estava trabalhando. Ele fala assim, olha, o meu pai trabalha, eu também estou trabalhando. Ele estava o tempo inteiro se desviando do mal e, ao mesmo tempo, trabalhando em prol do reino de Deus, agindo de acordo com aquilo que Deus o havia colocado para fazer. A obra estava sendo realizada. Então, esse é um dos indicativos, significados da palavra santo. Uma outra coisa é que Jesus, ele já nasceu santo. Ele não se tornou santo porque acreditou, por exemplo, nós nascemos em pecado. Salmo 51 vai dizer que em pecado concebeu a minha mãe. Isso é uma indicação de que todos nós já nascemos predestinados, não, nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa habitando dentro de nós. Como Jesus ele foi gerado pela obra do Espírito Santo, ele já nasce santo. Hoje, para que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós nos tornemos santos, digamos assim, uma pessoa que não conhece a Jesus, ele nasceu nesse mundo, já está condenado à eternidade sem Deus. Mas nós temos uma oportunidade, a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor, converter-nos dos nossos maus caminhos e confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nesse momento que nós confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador, automaticamente nós recebemos a adoção de filhos, somos justificados, ou seja, a culpa que estava em nós, o pecado que iria nos matar, né, o salário do pecado que nos iria conduzir à morte eterna, ele foi pago lá na cruz, ele foi pago nesse momento, nós fomos justificados, adotados e nos tornamos santos nesse momento. Então, Jesus ele não teve isso. Ele não precisou crer em alguma coisa ou confessar algo para se tornar santo. Ele era o santo que já nasceu dessa forma, né, que foi profetizado. E aí, ó, ele nasce santo, assumindo a carne, né, humanamente falando, ele habitou em um corpo humano, carnal, digamos assim, de carne e osso, como eu e você, porém, sem a pecaminosidade, sem cometer pecado. Isso já está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vamos fazer a leitura desse texto? Hebreus 4, 15. Vai dizer o seguinte, contexto, né, Jesus é o grande sumo sacerdote, está fazendo essa comparação, e aí no versículo 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então aqui já está mais uma comprovação, uma base, e tem outros inúmeros versos da palavra de Deus, né, garantindo-nos que Jesus ele não cometeu pecado durante a sua vida. A santidade do Filho ela é a base da nossa redenção, da justificação e da santificação. Por quê? Se ele tivesse cometido pecado, estaria impróprio ou estaria inapto para adentrar no santuário dos santos, cumprir a missão que a ele foi atribuída, e aí nossa redenção seria falha, né? Como diz Paulo, né? Se a ressurreição de Jesus ela não ocorreu, em vão é a nossa fé. Da mesma forma, se Jesus ele cometeu pecado, em vão é aquilo que nós confessamos. A nossa redenção é uma mentira, a nossa justificação é uma mentira e a santificação seria uma mentira. Mas porque ele não pecou, nós temos a garantia, a certeza de que o véu foi rasgado, que o Pai aceitou a oferta única, expiatória, de uma vez por todas, não é mais necessário nenhum sacrifício, e por causa disso nós temos livre acesso à presença de Deus, por causa do Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o ponto agora de número 2, o Filho e a sua relação com o Espírito. Já quero aproveitar, irmãos, se você tem gostado das nossas aulas, tem curtido aqui os comentários, né, essa pré-aula, eu te convido, curta aqui os nossos vídeos, o YouTube vai entender que você tem gostado e vai te recomendar ainda mais, e também compartilhar nas redes sociais com mais irmãos. Tenho certeza que muitos estão desavisados, muitos estão desinformados, muitos não têm a condição, né, ou a oportunidade de presencialmente estar em uma classe de aula por alguma limitação humana, e por causa disso, você compartilhando com essas pessoas a palavra de Deus alcança novos lares, novos corações. Deus abençoe a sua vida. No ponto de número 2, nós temos o Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o verbo feito carne. Nós falamos muito nisso sobre a questão da encarnação de Jesus, né? A encarnação do Filho. Tivemos uma lição só sobre isso. E mais uma vez reforço, Jesus não passou a existir no momento em que ele encarnou aqui em terra. Pelo contrário, o verbo é eterno. Mas houve um momento em que ele saiu de sua posição de eterno e veio parar dentro do tempo. Ele deixou a sua glória, Filipenses 2,5, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, tomou forma de homem, e em forma de homem tomou forma de servo, morrendo em morte de cruz. Então, ele não passou a existir no momento em que ele nasceu de Maria, pelo contrário, ele já existia antes mesmo de Abraão, antes mesmo da fundação dos céus e da terra, antes mesmo de qualquer coisa. Ele é o eterno Filho de Deus, de eternidade a eternidade. Ele é anterior à criação, coigual ao Pai e ao Espírito. Nós já falamos muito sobre isso. Porém, aqui, o verbo, ele assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Nós já vimos isso, né? Acabei de citar aqui Filipenses 2,5, nós falamos nisso também em Gálatas 4,4, que na plenitude dos tempos, né, no momento certo, no momento apropriado, Jesus ele veio para se tornar aquele que salvaria-nos das obras do inimigo, do poder do pecado e do poder da morte.
Então, ele assumiu a natureza humana e em momento nenhum ele deixou de ser Deus. Eu até, quando nós falamos sobre a lição da encarnação do Filho, eu dei um exemplo, né, uma historinha, só para vocês entenderem como que aconteceu. Isso é uma metáfora para apenas ilustração do nosso comentário, que é o seguinte: imagine você, um rei de uma nação gigante, um rei, com suas vestes reais, com seu banquete, o seu palácio, tudo glorioso no seu reino. E aí um dia ele decide pensar o seguinte: olha, eu gostaria de saber o que as pessoas pensam sobre mim. Isso é uma historinha, tá, irmãos? Mais uma vez. Eu gostaria de saber o que as pessoas pensam sobre mim. Automaticamente, pense comigo. Se ele fosse até as pessoas vestido com suas vestes reais, como rei, todo mundo iria falar bem dele, ninguém iria falar mal. Pelo contrário, o que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele falou: olha, eu vou me despir das minhas vestes reais, eu vou deixar temporariamente o meu banquete, eu vou deixar temporariamente o meu palácio, a minha cama real, eu vou me vestir de roupa simples e vou ficar sentado à porta da cidade ou em algum ponto da cidade e vou saber o que as pessoas falam sobre mim. Essa pessoa, esse rei, ele se despiu de toda a sua majestade, de toda a sua glória e foi viver como se fosse uma pessoa comum. E ali ele ouvindo a opinião das pessoas sobre quem ele era, né? O rei é isso, o rei é aquilo, mas ninguém o reconhecia porque ele estava como todo mundo. E aí, em algum momento, por ele ter tomado essa decisão de eu quero me parecer com eles, eu vou vestir a roupa deles, eu vou comer o que eles comem, eu vou andar na mesma rua que eles andam, eu vou comer o que eles comem. Por causa disso, ele deixou de ser rei, ele perdeu a sua posição? Não, pelo contrário. Ele foi, essa historinha reforça a temporalidade, né? O propósito de Jesus de deixar a sua glória e vir cumprir o seu propósito e retornar. O rei, quando ouviu, teve satisfação no que ele ouviu, ele volta às suas vestes reais, ele se despe dessas vestes, trapos de imundícia, ele volta a vestir suas vestes. Ele volta a vestir as suas vestes reais, volta ao seu palácio, ao seu banquete, e tudo volta ao normal. Esse é um exemplo claro e uma ilustração bem simples, né? Praticamente para crianças, para nós entendermos esse processo de Jesus não perder a sua glória, não perder a sua divindade. Em momento nenhum ele deixou de ser Deus. Pelo contrário, ele viveu como eu e você, 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. O que Jesus não fez foi utilizar, enquanto humano, de seus atributos divinos para poder cumprir a sua missão. Pelo contrário, uma coisa que nós aprendemos com Jesus é que ele foi totalmente obediente ao Pai e ele foi totalmente dependente do Espírito. Tudo que ele o fez com o poder do Espírito que estava sobre ele. Se ele sabia a intenção do coração das pessoas, é porque o Espírito estava sobre ele. Se ele operou milagres, maravilhas, se ele fez curas miraculosas, como fazer um cego de nascença voltar a enxergar só cuspindo no barro, não foi simplesmente porque ele falou: não, eu sou Deus, eu vou fazer isso. Ele, como ser humano, na dependência do Espírito, que o Espírito também faz isso conosco, né? Aquele que dá lugar ao Espírito de Deus, ele automaticamente é dependente do Espírito, ele está sob o poder do Espírito. E o próprio Jesus disse que aquele que o seguisse, que pudesse receber o Espírito, faria obras, e as mesmas obras que Jesus e ainda maiores. Então, a mesma capacitação, né, o mesmo exemplo que Jesus deixou de ser dependente do Espírito, nós também podemos ser. O Espírito capacita o Filho, é o que acabamos de dizer. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito Santo. Nós vemos, vou dar um exemplo para os irmãos, né, que muitas das vezes a gente pega Jesus e aí os críticos, né, as pessoas que querem afrontar de alguma forma, eles falam: mas Jesus fez tudo que ele fez porque ele era Deus. Tá bom, bonitão. Então vamos fazer o seguinte, lembra de Pedro? Pedro, antes de Atos 2, Pedro, ele recebeu, né, todos os apóstolos, na verdade, inclusive Judas, receberam ali a oportunidade de viver na dependência do Espírito, no tanto que lá em Lucas 10 eles andam de cidade em cidade, de dois em dois, operando milagres, maravilhas, eles curam enfermos, expulsam demônios, né, e voltam dizendo: olha, nós oramos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos, e Deus fez isso. Aí Jesus, né, Lucas 10, 20, ele dá aquela afirmação assim: olha, não fiqueis satisfeitos porque vocês expulsaram demônios ou porque vocês curaram as pessoas, estáis alegres porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Isso é a nossa maior alegria, ter o nosso nome escrito no livro de Deus, né, no reino dos céus. Então, o que eu quero dizer? Que Pedro, por exemplo, lá em Atos 2, de Atos 2 para frente, quando ele foi cheio do Espírito, a Bíblia vai descrever que Pedro, em suas pregações que antes eram tímidas, eram sem pudor de palavras, né, o homem iletrado que falava o que vinha à mente, o sanguíneo, o afoito, a Bíblia vai descrever que agora ele, cheio do Espírito Santo, na sua primeira pregação, apontando para Cristo, Deus arrebata 3.000 almas, são salvas 3.000 almas naquele dia. E depois em outros eventos, a casa de Cornélio, mas nós vemos que a sombra de Pedro curava. Onde Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos, porque aonde Pedro estava, a presença de Deus estava, ele era dependente do Espírito Santo, estava com o seu amigo íntimo, o Espírito Santo, que é o nosso amigo íntimo também, e ele tão cheio que estava que a sombra dele, onde passava, se tinha uma pessoa enferma, doente, acamada, ela era automaticamente curada. Lembra de Paulo? Paulo da mesma forma, antes perseguidor da igreja, e depois, né, quando ele teve os seus olhos abertos, teve um encontro com Jesus e ele se torna cheio do Espírito Santo, a Bíblia descreve que o lenço com o suor de Pedro curava as pessoas. Obviamente não era o lenço de Paulo ou o suor de Paulo, era simplesmente um instrumento que Deus utilizava, mas o que era a cura ali não era o lenço, não era o suor, não era a água, era simplesmente o poder de Deus que emanava
daquela situação para curar as pessoas. Da mesma forma que emanou de Jesus poder para curar a mulher com um fluxo de sangue. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que o Espírito Santo ele nos capacita. A Bíblia vai descrever que quando nós estamos cheios do Espírito, nós fazemos coisas que estão sobre o poder de Deus e não coisas humanas. É muito fácil nós simularmos um mover do Espírito ou nós simularmos uma manifestação do Espírito, mas essas coisas não é possível simular. Você não simula uma cura, você não simula um poder natural, né, de milagres e maravilhas, isso nós não conseguimos simular. Isso é algo que só quem é capacitado pelo Espírito de Deus tem autonomia para fazer. Da mesma forma, né, Jesus sendo o exemplo e o nosso obediente Senhor, ele foi também capacitado pelo Espírito, sendo conduzido ao seu ministério durante os seus 3 anos e meio de ministério, sendo conduzido, guiado e orientado pelo Espírito Santo. Ponto de número 3, o Filho e o poder do Espírito. Mais uma vez, né, é um complemento do que acabamos de dizer, como por exemplo, no deserto, Jesus ele venceu a tentação através do Espírito como o novo Adão. Nós vemos também a unção do Espírito que sustentou todo o seu ministério. Jesus ele tinha a total dependência do Espírito Santo e foi essa dependência que fez com que o seu ministério fosse sustentado, fosse frutífero e poderoso. Os milagres operados, a comunhão com o Espírito, elas revelavam uma coisa: Jesus era totalmente dependente do Espírito de Deus e o reino de Deus estava avançando. Mesmo sendo Deus, viveu sob plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. São os exemplos que Jesus deixa para nós. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou que ele, sendo Deus, ele era o próprio Deus e ele mesmo orava. Para quê? Para nos ensinar a necessidade da oração, a importância da oração. Não é porque ele era Deus que eu falo, não, eu sou Deus, eu não vou orar, né, para mim mesmo ou para o meu Pai. Ele me ouve, ele sabe o que eu preciso. Não, pelo contrário. Era uma obediência. Ele tornou-se humano como eu e você, viveu sobre as mesmas circunstâncias e tentou, de alguma forma, mostrar-nos como é a vida de um cristão, de um crente que se relaciona com Deus. Ponto de número 3 e último ponto, a Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. Mais uma vez, né, aqui agora, meus irmãos, como estamos na reta final, né, a penúltima lição desse trimestre, nós vemos que tudo isso que nós já falamos já foi ensinado em lições de forma mais específicas. Então aqui agora, por exemplo, o Pai envia o Filho e o Espírito. Quando houve a reunião trinitária lá na eternidade, jamais imaginaríamos nascer, Deus já havia traçado um plano de redenção. E nesse plano estava definido que o Pai planejaria, o Filho seria enviado como verbo, habitaria em nosso meio e nos proporcionaria a porta aberta de salvação, ou seja, o Filho executaria esse plano, e o Espírito Santo, ele seria aquele que capacitaria e aplicaria os benefícios dessa obra de redenção que foi executada na nossa vida, ou seja, em todos aqueles que passassem a crer. Então, por isso, a salvação ela é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como um mensageiro, mas como uma oferta viva. Nós vemos ali João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele enviou, Ele concedeu ao mundo o seu próprio Filho, o unigênito Filho de Deus. O Filho, o Verbo eterno, ele assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Esse é o papel e a função do Filho, assumir a humanidade humana e fazer com que o plano de salvação fosse executado. E o Espírito? O Espírito, por sua vez, ele não é um agente passivo, não é tipo, o Espírito está ali, eu vou viver dependendo dele e tá tudo bem. Não, pelo contrário. O Espírito Santo, ele não é um agente passivo. Pelo contrário, desde o princípio ele está ativo. Lembra de Gênesis 1? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí, já falando mais especificamente aqui na concepção de Jesus, né, no evento canônico da Virgem Maria, que é o evento que nós estamos tratando aqui hoje, Lucas 1, ele concebe o Filho no ventre de Maria, ele acompanha Jesus em todos os seus passos no seu ministério, ele aplica os méritos do que Jesus fez, né, a obra da redenção nos corações de todos nós, né, dos cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Ou seja, o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. É o resumo geral e a síntese de tudo que nós já aprendemos sobre o plano da redenção. O Espírito revela e exalta o Filho. Um ponto importantíssimo, irmãos. Hoje nós vemos muito as pessoas utilizando, né, de forma pejorativa, de forma banal, o mover do Espírito. E as pessoas fazem, igual eu acabei de mencionar, simulações, né, que o Espírito está curando aqui a pessoa, a profecia e tudo. Nós devemos tomar muito cuidado, sabe por conta de quê? O Espírito Santo ele não tem o objetivo de glorificar a pessoa. Como muitos pensam, tipo assim, não, eu quero dom espiritual, né? Muito se pensou e muito se falou sobre isso. Eu quero dom espiritual de cura. Todo mundo quer o dom de cura. Por quê? O dom de cura, todo mundo tá vendo. E uma pessoa que, por exemplo, você acabou de fazer uma oração em público, e aquela pessoa que sem uma perna, acabou de nascer uma perna, um exemplo, todo mundo vai olhar pra você e falar, cara, aquele cara ali é cheio do poder de Deus, eu quero a oração daquela pessoa.
Por muitos anos, por muitas décadas, isso aconteceu. Nós vemos nomes de grandes homens de Deus, por exemplo, o missionário Davi Miranda, né? Minha mãe era de Deus e Amor, eu cresci nesse ambiente de Deus e Amor, e obviamente a gente via muito, realmente, de milagres, maravilhas, curas, já presenciei também isso, mas o que eu quero dizer é que, tipo, as pessoas olhavam não para o espírito na vida de Davi Miranda, mas olhavam para o Davi Miranda, não, eu quero a oração daquele cara, eu quero a oração daquele missionário. Então o propósito, por que eu tô falando isso? Porque o propósito do Espírito de Deus não é glorificação da pessoa. Por isso, Paulo ele fala, nós devemos procurar os melhores dons, os dons excelentes, mas Deus ele capacita cada um com um dom específico. Todo mundo quer só o dom de falar em línguas, porque falar em línguas é algo visível, todo mundo vê. Todo mundo quer o dom de curar, porque curar é algo visível, todo mundo vê. Mas ninguém quer o dom de discernir espíritos, que é algo interno. Ninguém quer o dom de sabedoria, de conhecimento, porque esses dons exigem muito trabalho, muita força, muito empenho de estudo, por exemplo, anos até a gente conseguir e Deus realmente nos capacitar, digamos assim. Mas o dom da cura não, o dom da cura, eu curei uma pessoa que todo mundo já conhece o meu nome. Qual que é o propósito disso? Todo servo de Deus que é cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Por isso que eu falei aqui agora há pouco que as pessoas tentam simular o mover do Espírito, as pessoas tentam simular algumas atribuições espirituais, mas são apenas simulações. A verdade cai por terra. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito, o Espírito glorifica e aponta para o Cristo, o Filho. Então, a principal função do Espírito Santo em capacitar-nos é para que o Filho seja exaltado. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Ele disse lá em João 16,14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, se você tem o dom da profecia, lembrando mais uma vez, o dom da profecia hoje é o dom de apresentar a palavra de Deus de forma coerente, lógica, hermenêutica, exegética, cronológica, é explicar a palavra de Deus do jeito que ela é. Não é falar sobre coisas futuras, que a guerra, o mundo vai acabar X, a guerra do país A e B vai acontecer, o presidente A e B vai vencer, não. O dom da profecia é esse. E aí, a pessoa que ela tem o dom da profecia, ela tem a capacidade de apontar para Jesus, porque o Espírito fará com que essa pessoa permeie a Bíblia apontando para Jesus. Assim como Pedro fez, assim como Paulo fez, assim como tantos outros homens fizeram. E o último ponto, a fé e a submissão do cristão, ou do crente. O plano de redenção, embora concebido e executado pela Trindade, ele requer uma resposta humana. E aqui, mais uma vez, tem aquela famosa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, mas não é bem assim. É uma frase muito mal interpretada, é uma frase que eu creio nela, é uma frase verdadeira, mas é uma frase mal interpretada. Por quê? Os críticos, ou aqueles que não creem dessa forma, eles têm a facilidade, né, a forma de colocar como se fosse uma zombaria. Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso cruzar os meus braços e Deus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada. Pelo contrário. Biblicamente falando, todo aquele que é salvo, ele trabalha. E o processo de salvação, ele depende, existe uma parte que eu tenho que fazer, é a resposta que eu dou à fé em relação a Deus. Por exemplo, uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, ela não tem o que responder, ela está morta. Mas a partir do momento em que Deus coloca a vida em mim, coloca o seu Espírito em mim, eu sou responsável por responder a essa nova vida. Então, o crente, ele é colocado a se chamar, ele é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que ele é poderoso para fazer o que é impossível, assim como Maria. Olha, eu comecei falando exatamente isso. Maria, ela ouviu atentamente tudo que o anjo disse. Você vai ser a mãe do santo, você vai ser mãe do Filho de Deus, vai nascer de você, a concepção vai ser de forma espiritual, né? O Espírito Santo vai descer, mesmo você sendo virgem, você gerará um filho e tudo. Ela ouvindo tudo. No final, ela simplesmente diz o seguinte: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, ela ouviu a profecia de Deus e viveu de acordo com essa profecia, disponível, disposta a cumprir aquele chamado. Então, a resposta que Deus espera de nós na nossa vida é uma resposta de fé, de arrependimento e também de obediência. É isso que Deus espera que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós façamos em resposta ao projeto de salvação, ao plano de salvação que nos foi concedido gratuitamente. Não é mérito meu, não é mérito de esforço humano, é simplesmente pela graça de Deus. Então, todo aquele que é salvo, ele não é salvo para ficar de braços cruzados, achando que não, agora eu já estou salvo, eu não preciso fazer nada, eu não preciso tomar cuidado com nada, eu não preciso trabalhar, eu não preciso de estudar a palavra de Deus, eu não preciso de orar, eu não preciso de fazer nada. Deus já me salvou, ponto final, ele vai dar um jeito em tudo. Pelo contrário, ele espera que nós, como seres humanos, capacitados de livre agência, da possibilidade de escolher entre o que é bom e o que não é, entre coisas que Deus ama e coisas que Deus odeia, entre jogar um jogo ou ler a Bíblia, entre sair para curtir com os amigos ou fazer uma oração, sabe? Essas são as respostas que nós devemos dar a Deus. Por isso, cada um de nós somos salvos para que o plano de Deus seja executado em nossa vida. Pelo contrário, as pessoas acham que salvação é algo fácil, é algo simples. Não. A salvação exige obediência, a salvação exige persistência, que é o que é chamado de perseverança dos santos, e a salvação ela exige santidade. Ser santo, mais uma vez, é aquele que voluntariamente ele escolhe não pecar. Tendo a possibilidade de pecar, ele diz: eu não quero pecar.
E mais importante, não é para ficar parado. Ele faz aquilo que Deus coloca no seu coração, por isso que ele nos dotou de dons, de habilidades, de capacidades, e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos executando esse plano dentro do reino de Deus, fazendo-o crescer de alguma forma. Irmãos e irmãs, agradeço pela presença de cada um de vocês, por mais uma videoaula, por mais um subsídio teológico. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se possível, comenta aqui o que você tem achado, dê a sua opinião. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, eu vou tentar responder com todo carinho, com todo amor. E se você puder, compartilhe também com os nossos irmãos e irmãs. Você tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com mais e mais pessoas. Isso não substitui a sua presença na classe, isso não substitui a sua presença na igreja. Pelo contrário, a sua classe, ela será ricamente abençoada com as aulas que aqui nós estamos apenas dando um preparo, um subsídio. O seu professor está se preparando para levar até a sua classe uma palavra abençoadora. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe suas aulas.